pegada social e o nosso tema é inclusão. Você já parou para pensar como as pessoas que não enxergam enfrentam o nosso ambiente? São muitas as dificuldades. Muitas vezes elas começam dentro de casa. Muitas famílias não aceitam o filho com deficiência. As primeiras reações parentais quando um filho com deficiência vem ao mundo, a primeira reação é um luto, na verdade, né? Porque uma criança morreu. A criança que morreu é a criança normal que era esperada. A criança saudável que era esperada não veio. Saudável entre aspas, né? Então veio uma criança diferente. Veio uma criança que não era esperada. Então a família tem que superar esse luto. Negar esse luto também é algo que não colabora. Não ajuda para que as diferenças sejam superadas. E muitas famílias têm reações do tipo vergonha, culpa. Né? Vergonha porque tem medo de expor essa criança à sociedade. Às vezes mantém as crianças recolhidas em casa. Só no estado do Rio de Janeiro, portadores de algum tipo de deficiência visual representam 20% da população. Segundo o IBGE, mais de 3 milhões de pessoas. Onde estão essas pessoas? Eu dou aula na Faculdade de Psicologia, no Isicenza, e pergunto para meus alunos, quantas pessoas com deficiência cada um de vocês conhece? Eles têm dificuldade de responder. Ah, professor, conheço o senhor. Entendeu? Ou eu conheci uma pessoa que era minha vizinha lá, uma só ou duas. Né? As pessoas com deficiência ainda não estão, como eu disse, incluídas no sentido lato da palavra, não estão incluídas na escola, não estão incluídas no trabalho, não estão na rua andando, não estão... Ainda há muita dificuldade, quer dizer, então as famílias às vezes segregam, as próprias famílias segregam, mantém a criança, o adolescente isolado, entendeu? Com um número restrito de relacionamentos, né? E isso é muito ruim, porque o que acontece? A criança, todos nós somos assim, as primeiras figuras de autoridade que a gente tem são os nossos pais. Se os pais têm uma visão de que eu, deficiente, não sou capaz, ou sou uma pessoa estranha, tão estranha a ponto de não querer nem me mostrar para os outros, a primeira forma que eu tenho de me ver é que eu sou realmente uma pessoa estranha e que, a princípio, não mereço ter uma vida mais ampla, mais aberta. Começa minando então a autoestima, começa né? minando a autoestima da pessoa desde do início, né? Então a pessoa com deficiência tem que enfrentar isso também, às vezes tem que enfrentar a própria família. Né? Eu conheço deficientes, tenho deficientes amigos, por exemplo, que tiveram que sair de casa e ir morar em outra cidade porque a família não permitia, por exemplo, que ele saísse sozinho em casa, não permitia, por exemplo, que ele fosse com um grupo de amigos fazer um passeio, uma viagem, né? Porque sempre achava que o pior ia acontecer. Eu não estou dizendo com isso que os pais não amem seus filhos, amam, mas às vezes a superproteção e essa ideia meio preconceituosa de que a deficiência aniquila as possibilidades existenciais da pessoa atrapalha demais o desenvolvimento. E nas ruas, na cidade, o deficiente visual enfrenta outros problemas. Aqui, o que atrapalha mesmo são as coisas simples. Na cidade eu encontro, calçadas totalmente, umas são mais altas que as outras, tudo é inderência muito ruim, e também as dificuldades, sempre quando tem uma cesta no caminho, uma árvore, e aí sempre eu dou encontro, acabo me esbarrando em alguma coisa. As dificuldades que eu vejo na cidade é essa, as ruas totalmente estruturadas e também as coisas no caminho, as pessoas também ficam colocando o carro em cima da calçada, a moto, e aí impedindo o passeio livre. Então isso atrapalha muito a gente também. Porque até muitas vezes o caminho que a gente está acostumado a passar, que muitas vezes não tem nada. As calçadas são muito acidentadas, tem muita irregularidade nas ruas. Até o início da década de 1980, a sociedade não enxergava os deficientes visuais.
Foi necessária uma ação da ONU, criando o Ano dos Portadores de Necessidades Especiais para que se abrisse os olhos para os anseios dessa população. Algo já foi feito, mas muito ainda precisa ser trabalhado. Os professores, quando recebem um aluno, eles ficam inseguros, porque eles nunca trabalharam com esse tipo de aluno e muito professor, por ter a formação muito antiga, ele não teve a matéria de educação inclusiva. Ele nunca ouviu falar sobre isso, né? Então ele fica, como que eu vou lidar com esses alunos, o que eu tenho que fazer? Aí o núcleo dá o apoio e mostra para ele que é possível, que ele vai conseguir. A inclusão não começa pela tecnologia, não começa pelo especialista. A inclusão começa pela aceitação, quer dizer, o professor, o diretor de escola, ou a pessoa que gerencia, por exemplo, uma área de recreação, um clube, que seja, né? O primeiro passo é aceitar aquela pessoa, mesmo que ele não saiba bem o que fazer com ela. Mesmo que o próprio deficiente não saiba bem o que fazer com ele mesmo, naquela circunstância, quer dizer. Mas se as pessoas estão juntas ali, decidem pensar juntas o que fazer, já é um passo, já é uma maneira de incluir. As pessoas ditas normais sempre têm dificuldade com o deficiente porque não sabem o que fazer com ele. E o próprio deficiente tem dificuldade também, porque ele também não tem respostas prontas para resolver essa questão da acessibilidade. Então a superação desse estranhamento, quer dizer, estarmos juntos ali tentando encontrar uma solução, mesmo que não seja melhor, já é inclusão.